Imagine-se no chão de uma propriedade luxuosa, derramando lágrimas incontroláveis, enquanto a noiva de um homem riquíssimo berra que você furtou a joia de diamantes dela, avaliada em 3 milhões de dólares. As autoridades estão a caminho. Tudo parece estar perdido. Mas o detalhe que a noiva perversa ignora é que o magnata não está acionando a polícia. Ele está com os olhos fixos em uma câmera de segurança secreta, assistindo exatamente ao momento em que sua futura esposa enfia a joia na bolsa da funcionária inocente. O que este magnata faz a seguir para expor a noiva vai deixar você sem reação. Prepare-se para uma daquelas histórias emocionantes que tocam o coração. Em nosso canal de histórias, trazemos narrativas impactantes e relatos reais sobre inveja e superação. O suntuoso saguão da mansão Monteiro deveria ser um ambiente de paz e sofisticação. Mas, naquela noite, assemelhava-se a um tribunal implacável. O bilionário Henrique Monteiro, de 40 anos, mantinha-se de pé, em absoluto silêncio próximo à imensa escadaria de mármore, presenciando um verdadeiro pesadelo se desenrolar sob o seu próprio teto. Eu tenho certeza de que ela pegou. Henrique. Vasculhe as coisas dela. Reviste essa bolsa agora mesmo. A voz de Isabela ecoava pelas paredes altas, estridente e carregada de maldade. Isabela, a noiva deslumbrante de Henrique há 2 anos, caminhava de um lado para o outro de forma inquieta, segurando com exagero a mão esquerda, de onde a exclusivíssima e valiosa joia de noivado havia sumido. Do outro lado, encurralada contra as pesadas portas de mogno da entrada, estava Sofia. Sofia era uma jovem de 28 anos que prestava serviços domésticos para Henrique há cerca de 8 meses. Tratava-se de uma moça amável e batalhadora, que repassava cada centavo do que ganhava para ajudar no tratamento de sua mãe enferma. Nesse exato instante, Sofia tremia com tanta violência que quase não conseguia se manter em pé. Senhor Monteiro, eu juro por tudo que é mais sagrado, eu não encostei na sua joia. Sofia soluçava, com as mãos trêmulas pairando sobre sua humilde bolsa de tecido desgastado. Eu só entrei no lavabo de visitas para substituir as toalhas. Eu jamais pegaria nada do senhor. Por favor, o senhor precisa acreditar em mim. Farsante! Isabela atacou, dando um passo agressivo na direção da funcionária apavorada. A joia ficou na pia. Você foi a única a entrar lá. Henrique. Chame as autoridades. Quero que ela seja presa. Quero que ela passe a noite trancada em uma cela. Henrique continuou estático. Ele era o tipo de homem que ergueu seu império notando os pequenos detalhes que os outros ignoravam. E ali, as peças simplesmente não se encaixavam. O desespero de Sofia era visceral, autêntico e inegavelmente real. Por outro lado, o escândalo de Isabela cheirava a encenação. Não havia lágrimas caindo de seus olhos. Sua postura era puramente de autoridade, muito distante de um estado emocional abalado. Eu vou acionar as autoridades, Henrique declarou com um tom assustadoramente sereno. Vou até o meu escritório. Não permita que ela saia. Isabela exibiu um sorriso maldoso e vitorioso. Pode deixar, meu bem. Ela não vai a lugar nenhum. Henrique caminhou pelo longo corredor e trancou a porta do seu escritório, mas não pegou o celular para discar para emergência. Em vez disso, foi até sua imponente mesa de carvalho, abriu o computador e conectou-se a um circuito interno de gravação oculta. Há algumas semanas, Henrique havia instalado uma lente imperceptível próxima aos armários da equipe, após notar o sumiço de algumas peças de luxo da casa. Ele nunca havia mencionado isso para Isabela. Ele retrocedeu as imagens para 20 minutos atrás. Um calafrio percorreu a espinha de Henrique ao observar o monitor. Lá estava Isabela, olhando para os lados com desconfiança. Ela caminhou diretamente até a bolsa humilde de Sofia, sacou a joia de 3 milhões de dólares do próprio bolso e a atirou lá dentro. Em seguida, fechou o zíper, deu um sorrisinho para si mesma no espelho do corredor e saiu. Henrique fechou o computador. Sua noiva estava tentando mandar uma jovem sem culpa para a cadeia, mas ele não iria simplesmente voltar para a sala e mostrar o vídeo. Ele a deixaria cavar a própria cova. Dentro do silêncio absoluto de seu escritório, Henrique Monteiro respirou fundo para recuperar a calma.
Ele havia erguido um conglomerado financeiro imenso lidando com rivais ferozes, mas nada o preparou para a maldade pura da mulher que dormia ao seu lado todas as noites. Isabela não estava apenas mentindo. Ela tentava ativamente destruir o futuro de uma moça de 28 anos por mero capricho, ciúme e arrogância de classe. Esse é um daqueles relatos de vida que nos trazem profundas lições de vida. Henrique não pegou o telefone. Ele não chamou a polícia. Ele precisava resolver aquilo à sua própria maneira. Precisava testar até que ponto Isabela iria com aquele teatro. Ele queria que ela tecesse uma teia de mentiras tão complexa da qual jamais conseguisse escapar. Arrumou as mangas da camisa, destrancou a pesada porta do escritório e fez o caminho de volta, a passos lentos, pelo longo corredor até o imenso saguão de mármore. Conforme avançava, o som dos prantos de Sofia ecoava mais alto. A pobre mulher continuava acuada contra a entrada, com os joelhos cedendo sob o pavor extremo da situação. Isabela permanecia diante dela, de braços cruzados com firmeza. Seu belo rosto contorcia-se em uma fisionomia de puro e repulsivo desprezo. Você vai para a prisão, provocou Isabela para a jovem, empurrando a bolsa de tecido de Sofia levemente com a ponta de seu salto alto de grife. Pessoas do seu tipo são exatamente iguais. Entram em nossas casas, usufruem do nosso alimento e depois mordem a mão de quem as acolhe. Eu não peguei, eu juro por tudo. Sofia soluçava, escondendo a face entre as mãos trêmulas. Henrique avançou sob a iluminação do saguão. Seu semblante era uma máscara indecifrável de calma e autoridade. Henrique, disse Isabela, alternando instantaneamente de uma atitude vil para o papel de vítima indefesa. Ela correu na direção dele, apoiando uma das mãos delicadas sobre o peito dele. Você acionou a polícia? Quanto tempo até que cheguem? Estou me sentindo completamente invadida. Não consigo crer que ela cometeria algo assim contra nós. As autoridades já foram notificadas, mentiu Henrique de forma serena, mantendo o tom de voz baixo e firme. Contudo, antes de envolver viaturas e transformar nossa residência em um circo para a mídia, faremos tudo do modo correto. Precisamos seguir um protocolo interno. Isabela franziu a testa ligeiramente, demonstrando insatisfação. Protocolo. Henrique. Ela é uma ladra de mão cheia. Apenas reviste a bolsa dela de uma vez. Eu não vou revistar o pertence dela, pontuou Henrique, mantendo o olhar fixo em Sofia. A própria Sofia irá esvaziá-lo. Se ela realmente é inocente, como garante, então não tem absolutamente nada a esconder. Sofia ergueu os olhos, com a face banhada de lágrimas e pálida pelo pavor, mas assentiu de imediato, desesperada por uma chance de provar a sua verdade. Sim, senhor Monteiro. Eu vou retirar tudo agora mesmo. Eu não tenho nada para ocultar. Prometo ao senhor. Com as mãos instáveis, a trabalhadora de 28 anos se ajoelhou e abriu o zíper da bolsa desgastada. Começou a expor seus parcos pertences no chão. Um pente simples, uma carteira surrada, um cartão de transporte e um pequeno recipiente de plástico contendo sua refeição. Isabela observava tudo com um sorriso discreto, ansiosa pelo desfecho. Henrique, por sua vez, monitorava cada reação de Isabela. Abra o bolso frontal, Sofia, ordenou Isabela, a voz oscilando com uma ansiedade calculada. Sofia abriu o pequeno compartimento dianteiro. Colocou os dedos ali, esperando encontrar suas chaves de casa. Em vez disso, a ponta de seus dedos tocou um objeto rígido, gelado e metálico. Sofia congelou instantaneamente. O ar desapareceu dos seus pulmões. Seus olhos se arregalaram em puro horror ao retirar a mão devagar daquele bolso. Entre seus dedos trêmulos repousava a valiosa joia de noivado feita sob encomenda, avaliada em 3 milhões de dólares. O pesado diamante capturou o brilho do lustre central, lançando reflexos intensos pelas paredes cobertas de mármore. Por 5 segundos aterrorizantes, o silêncio que se instalou no saguão foi absoluto. Então, o objeto escorregou dos dedos trêmulos de Sofia, chocando-se contra o piso com um estalo agudo e quicando 2 vezes até parar bem aos pés de Henrique. Meu Deus! Fingiu Isabela de forma espalhafatosa, cobrindo a boca com as 2 mãos. Eu tinha certeza.
Sua mentirosa e ladra nojenta. Henrique, olhe para isso. Ela havia escondido muito bem no compartimento da frente. Sofia caiu de joelhos no chão, encarando a joia como se estivesse diante de uma serpente peçonhenta. Não, não, não! Gritou a moça, com a voz embargada pelo desespero total. Eu não coloquei isso aí. Não faço ideia de como isso foi parar na minha bolsa. Senhor Monteiro, eu juro pela saúde e pela vida da minha mãe, eu não roubei nada. Nem ouse colocar a sua mãe no meio dessa sujeira. Cortou Isabela com frieza. Você com certeza pegou isso para quitar as despesas médicas dela, não foi? Achou que poderia simplesmente tomar o que é meu e vender por qualquer tostão na rua. Sofia já não conseguia articular frase alguma. Apenas balançava o corpo para frente e para trás, chorando sem parar. Aquela jovem de 28 anos havia dedicado a vida inteira para manter sua honra ilesa. Ela trabalhava duro até o exausto para garantir um teto sobre a cabeça da mãe doente. E agora, tudo parecia ter chegado ao fim. Seria detida. Iria para um presídio. Este é o tipo de drama que vemos em histórias para chorar e contos emocionantes. Esses relatos mostram o peso que vidas que inspiram enfrentam ao passar por injustiças antes de alcançar a devida superação. É uma moral forte que afeta nosso emocional. Henrique encarou a jovem caída ao chão, sentindo um nó apertar em seu coração. Em seguida, voltou os olhos para Isabela. A noiva não expressava fúria, seus olhos brilhavam com satisfação. Era a feição de uma caçadora que havia encurralado a presa com êxito. Henrique abaixou-se devagar e recolheu o pesado anel de diamantes do chão. Ergueu-o contra a luz, avaliando-o com ar de neutralidade, como se estivesse apenas diante de uma checagem de rotina de negócios. É uma denúncia gravíssima, Sofia, afirmou Henrique, em tom comedido. Trata-se de um crime sério. Você pode responder a uma pena severa de reclusão. Sofia soltou um lamento sufocado, pressionando a testa contra o chão frio. Por favor, eu não fiz isso. Henrique, pare de dar ouvidos a ela e acione as autoridades de uma vez. Exigiu Isabela, exalando extrema confiança. Nós temos a prova máxima. Ela foi flagrada com o objeto na bolsa. Não há mais absolutamente nada a debater. Na verdade, pontuou Henrique, guardando a caríssima joia de diamantes no bolso interno do seu paletó, temos muito sobre o que conversar. Porque antes de mandar uma mulher de 28 anos para trás das grades, eu preciso ter a certeza de que compreendo detalhadamente como tudo aconteceu. Ele virou-se para a noiva. Isabela, vamos para a sala principal. Sofia, você também. Todos nós vamos nos sentar e buscar a verdade real dessa história. A espaçosa sala de estar estava acolhida pelo brilho suave da lareira, num contraste gritante com o clima tenso e gélido que tomava conta das 3 pessoas ali reunidas. Henrique acomodou-se em uma poltrona de couro. Fez um sinal para que Isabela se sentasse no sofá opulento. Em seguida, dirigiu o olhar para Sofia, que permanecia em pé de forma contida perto da porta, limpando as lágrimas dos olhos avermelhados. Sente-se, Sofia, instruiu Henrique, indicando o assento à sua frente. Isabela soltou um estalo de deboche. Henrique, você só pode estar brincando. Vai permitir que uma ladra se sente nos nossos estofados importados? Sente-se, Sofia, repetiu Henrique, adotando uma firmeza na voz que fez Isabela se calar na mesma hora. Sofia sentou-se receosa na ponta da cadeira, aparentando esperar a execução de uma sentença terrível. Agora, disse Henrique, apoiando-se no encosto e cruzando as mãos, quero que me relate a linha do tempo exata. Isabela, explique-me passo a passo como a joia desapareceu. Isabela suspirou fundo, aparentando profundo incômodo. Henrique, nós já sabemos que foi ela quem pegou. Para que prolongar esse desgaste? Apenas me conceda essa explicação, respondeu Henrique com frieza. Isabela ajeitou a postura no sofá. Está bem. Por volta das 17 horas, fui até o lavabo de visitas para lavar as mãos. Retirei a joia porque estava aplicando aquele produto cosmético caríssimo e não queria expor a peça a químicas. Deixei-a logo ao lado da pia. Henrique assentiu devagar,
processando cada palavra da mentira. E depois? Depois, prosseguiu Isabela com naturalidade, fui até o meu camarim me arrumar para o jantar. Fiquei lá por cerca de meia hora. Durante esse intervalo, Sofia era a única encarregada da limpeza daquela ala. Quando retornei, às 17h30, para reaver meu bem, ele não estava mais lá. Ela apontou a unha perfeitamente feita na direção de Sofia. Ela era a única pessoa na área. Viu a oportunidade, cedeu à ganância e guardou naquela sacola barata. É a típica situação de quem busca facilidades desonestas. Henrique manteve-se inexpressivo. Virou-se para a jovem funcionária. Sofia, você esteve naquele banheiro entre 17h e 17h30? Sofia engoliu em seco, com a voz falhando. Sim, senhor Monteiro. Eu estive. Mas entrei apenas para recolher o lixo e repor as toalhas limpas. Nem sequer me aproximei da bancada. Eu juro pelo meu coração, a joia não estava lá quando entrei. Ela está mentindo, exclamou Isabela, semicerrando os olhos. É uma garota desesperada que enxergou um atalho fácil. Me responda uma coisa, Isabela, interrompeu Henrique, baixando o tom de voz. Por que você sente tanto desprezo por ela? Isabela piscou, pega de surpresa. Como disse? Eu perguntei, prosseguiu Henrique, inclinando-se para frente devagar, qual o motivo desse sentimento? Desde que Sofia começou a trabalhar conosco, há 8 meses, vejo você tratando-a apenas com rigidez e hostilidade. Você refaz exigências desnecessárias sobre o trabalho dela e agora parece visivelmente satisfeita por vê-la prestes a ser punida. Por quê? O rosto maquiado de Isabela ruborizou de raiva. Eu não sinto desprezo por ninguém, Henrique. Eu apenas exijo perfeição. Nós a remuneramos para realizar um serviço e vejo falhas. Além disso, considero a postura dela inadequada. Esses relatos de vida repletos de conflitos revelam narrativas impactantes onde o emocional das pessoas é testado ao limite. Tais histórias de transformação nos trazem valiosas lições de vida e nos lembram do valor da justiça. É um tema constante em nosso canal de histórias, onde abordamos histórias emocionais. Henrique voltou seu olhar atento para a trabalhadora. Sofia, a Isabela já solicitou a você tarefas incompatíveis com suas funções rotineiras? Sofia demonstrou hesitação e extremo receio. Sofia parecia apavorada, os olhos marejados indo de Henrique para Isabela. A tensão na sala de estar era sufocante. A jovem trabalhadora engoliu em seco, sabendo que expor a verdade naquele momento poderia significar o fim de seu sustento, mas o olhar calmo e seguro de Henrique lhe deu a coragem que faltava. Com todo respeito, senhor Monteiro, começou Sofia, com a voz embargada. Há algumas semanas a dona Isabela me pediu para assinar alguns papéis que chegaram pelo correio enquanto o senhor estava em viagem. Eu disse que não tinha autorização para receber ou assinar documentos em seu nome, mas ela insistiu, disse que se eu não fizesse, me colocaria no olho da rua. Fiquei assustada, pois preciso deste trabalho para custear os remédios da minha mãe. Henrique franziu o senho ligeiramente. Ele se lembrou de uma divergência recente nas contas da empresa e no inventário de bens da mansão, algo que seus auditores ainda estavam investigando. Ele voltou o olhar para Isabela, cujo rosto havia perdido completamente a cor. O veneno e a arrogância de antes deram lugar a um pânico mal disfarçado. Que besteira é essa, Sofia? Esbravejou Isabela, levantando-se bruscamente do sofá. Henrique, você vai mesmo dar ouvidos a uma empregada acusada de roubo? Ela está tentando inventar mentiras absurdamente ridículas para desviar a atenção do crime dela. Isso é ridículo. Chame a polícia agora mesmo. Sente-se, Isabela, disse Henrique, sem alterar o tom de voz, mas com uma autoridade tão cortante que fez a noiva congelar no lugar e obedecer a contragosto. Henrique retirou o celular do bolso interno do paletó e, em vez de discar para a polícia, conectou o aparelho ao sistema de som e à tela da televisão central da sala de estar. Com um simples toque, a imagem do circuito interno de segurança que ele havia assistido minutos atrás no escritório começou a ser reproduzida no grande painel. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Na tela cristalina, em alta definição,
apareceu a imagem de Isabela caminhando furtivamente pelo corredor. A gravação mostrava com clareza cristalina quando ela se aproximava da bolsa de tecido de Sofia, retirava o brilhante anel de 3 milhões de dólares do próprio bolso e o escondia estrategicamente no compartimento da frente. Em seguida, a imagem mostrava Isabela sorrindo friamente diante do espelho antes de ir ao encontro de Henrique para armar o falso flagrante. Sofia levou as mãos à boca, soltando um suspiro de alívio e espanto. As lágrimas que agora corriam por seu rosto não eram mais de terror, mas de uma profunda gratidão. Isabela, por sua vez, sentiu o chão desaparecer sob seus pés de salto alto. Suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente e sua boca se abriu, mas nenhum som saiu. Você achou mesmo que eu seria tolo a esse ponto, Isabela? Perguntou Henrique, desligando a tela e encarando a mulher com quem esteve prestes a se casar. Eu instalei câmeras discretas por toda a propriedade quando notei o desaparecimento de peças valiosas há um mês. Eu desconfiava que tínhamos um ladrão sob este teto, mas jamais imaginei que a pessoa desonesta fosse a mulher que dormia ao meu lado. Henrique, meu amor, por favor, me escute. Gaguejou Isabela, desesperada, tentando se aproximar dele e tateando em busca de desculpas. Eu posso explicar. Foi um momento de loucura. Eu só queria que você tirasse essa garota daqui, ela me incomodava, parecia que você dava atenção demais ao trabalho dela. Eu fiz por ciúmes, por amor a você. Amor. Henrique soltou uma risada amarga e desprovida de qualquer emoção. Você não sabe o significado dessa palavra. O que você fez foi um ato vil, maldoso e calculado para destruir a vida de uma mulher honesta, mandando-a para a prisão sem qualquer peso na consciência. Você usou de calúnia e armação. Isso não é amor, é perversidade. Henrique levantou-se da poltrona e caminhou até Sofia. Ele se curvou levemente e estendeu a mão para a jovem, ajudando-a a se levantar com todo o respeito que ela merecia. Sofia, peço desculpas em meu nome e pelo que você teve que suportar nesta casa hoje à noite, disse o bilionário, com o coração cheio de compaixão pela funcionária. Você é uma mulher de honra e uma trabalhadora exemplar. A partir de hoje, você não apenas continuará trabalhando aqui, como assumirá a supervisão geral da equipe da mansão, com o dobro do seu salário atual. E farei questão de custear integralmente o tratamento de saúde da sua mãe. Sofia chorou abertamente, mas desta vez era um choro de alívio puro. Esta é uma daquelas histórias de transformação que mostram que a justiça tardar, mas não falha. Um verdadeiro exemplo entre vidas que inspiram, provando que a dignidade humana sempre prevalece sobre a arrogância. Muito obrigada, Sr. Monteiro. Muito obrigada. Que Deus abençoe o senhor, respondeu Sofia, profundamente tocada pela atitude do patrão. Agora, Sofia, por favor, vá para a área de descanso dos funcionários e relaxe. A partir de amanhã, sua nova jornada começa, concluiu Henrique com um sorriso acolhedor. Após a saída de Sofia, sobrou apenas o silêncio pesado entre Henrique e Isabela. A noiva agora chorava lágrimas reais, não de arrependimento pelo crime cometido, mas pela perda da vida de luxo e do status que o sobrenome Monteiro lhe proporcionaria. E quanto a você, Isabela? Henrique falou com uma voz firme e inabalável. Nosso noivado acaba aqui e agora. Não quero ver uma única peça de roupa sua nesta casa até o amanhecer. Meus advogados já foram acionados para cancelar todos os cartões de crédito adicionais e retirar seu nome de qualquer associação com minhas empresas. Você não pode fazer isso comigo, Henrique. O que as pessoas vão dizer? A imprensa vai me destruir, implorou ela, de joelhos no chão da sala, provando do próprio remédio. A imprensa saberá apenas a verdade. E se você tentar qualquer ação contra este imóvel ou contra Sofia, enviarei esta gravação original diretamente para a delegacia de polícia para que você responda criminalmente por denúncia caluniosa e tentativa de incriminação, decretou o magnata. Naquela mesma noite, Isabela foi escoltada para fora da mansão Monteiro pelos seguranças, carregando apenas suas malas pessoais e deixando para trás a vida de riqueza que tentou sustentar à custa da dor alheia. A ambição cega havia destruído seu futuro para sempre. Meses se passaram, e a mansão voltou a ter um clima de paz, harmonia e respeito. Sofia assumiu suas novas funções com excelência e dedicação,
garantindo que sua mãe recebesse o melhor tratamento médico possível, alcançando a cura completa. A integridade e a bondade da jovem serviram de lição para todos ao seu redor. Esta jornada nos ensina uma grande moral de vida. A ganância e a falsidade podem até construir armadilhas perversas, mas a verdade sempre prevalece, trazendo a verdadeira superação para aqueles que mantêm a honestidade no coração. É por meio de narrativas impactantes como esta que nosso canal de histórias busca inspirar milhares de vidas com relatos reais e contos emocionantes do cotidiano.